falar de diagnóstico diferencial, que para mim é o que realmente acaba decidindo o caso e, consequentemente, decidindo qual a intervenção mais assertiva para aquele paciente. Como eu falei, muitas vezes não é possível fazer isso de forma só clínica, né? Muitas vezes a gente precisa encaminhar para o médico, se você não é médico, para que a gente exclua possibilidades fisiológicas, orgânicas, para ajudar a fechar esse diagnóstico. Você não diferencia o quadro ou chega a um diagnóstico por um sintoma isolado. É sempre uma junção de fatores: curso, reatividade, impacto, sono, resposta ao tratamento, e tudo isso vai ajudar a gente a montar esse quadro e chegar a uma conclusão mais assertiva. Depressão unipolar ou bipolar? Né? E tem um dado aqui muito interessante que cerca de 60% dos pacientes com bipolaridade são diagnosticados primeiro com depressão maior. Por quê? Quando a gente fala da bipolaridade tipo 2, os sintomas são menos intensos. O que isso significa? Significa que essa pessoa, em alguns períodos, pode parecer mais irritada, mais produtiva, mais focada em algumas coisas, um pouco mais impulsiva. E, no geral, isso é confundido com o momento da vida, é confundido com TDAH, é confundido com personalidade. E aí, essa pessoa acaba não procurando ajuda, porque o prejuízo e o sofrimento pode não ser tão intenso nessas fases. E aí, geralmente, quando a pessoa procura ajuda, é quando ela cai, ela tá na fase da depressão. E aí, ela vai procurar um diagnóstico e ela tá na fase depressiva. E se o profissional não faz esse rastreio, diagnostica como depressão unipolar, tá? Então, às vezes a pessoa só relata os episódios depressivos, porque para ela não teve tanto prejuízo ou sofrimento numa fase de hipomania. A hipomania, ela pode parecer, às vezes, para a pessoa um momento bom, positivo, empolgado ou mais irritado, e acaba passando batido. Só que o que acontece aqui? Antidepressivos isolados podem desencadear em uma fase de ativação, né? De hipomania, mania. Podem piorar o humor dessa pessoa. Podem acelerar a ciclagem entre os polos, a ciclagem e essa mudança entre os polos, né? E tem uma eficácia menor na depressão bipolar. Alguns indícios ajudam a gente a montar esse quadro, né? Vários episódios depressivos antes dos 25 anos é um indício que talvez você pode começar a pensar talvez uma bipolaridade, tá? Isso é menos comum na depressão unipolar. Lembra, não é um dado isolado que fecha diagnóstico, hein? É irritabilidade mais marcante do que a tristeza. É outro indício que pode indicar a bipolaridade. Sono reduzido com energia aumentada, não só insônia, tá? Então a pessoa tem um sono reduzido, ela dorme tarde, dorme 2 horas por noite, às vezes nem dorme, mas mesmo assim ela não fica cansada. Outro indício. Histórico familiar de bipolaridade. Lembra que eu falei lá atrás? Não necessariamente você precisa de um diagnóstico formal dos familiares, porque às vezes não tem. Né? Então você vai coletar esses dados por meio de sintomas e comportamentos dos familiares. Piora o quadro ou a pessoa fica mais agitada com antidepressivo. É outro dado que pode indicar bipolaridade. Depressão pós-parto é um outro dado que pode indicar bipolaridade. Então são vários dados aí que vão ajudar a gente a diferenciar. Mas coisas que você pode perguntar: humor baixo, mas contínuo, não tem muita oscilação marcada. Pouca reatividade a eventos, em alguns casos a pessoa fica mais apática, tá? Lembrando que na bipolaridade tudo isso pode acontecer na fase da depressão. Mas a pessoa não tem uma fase para cima muito convincente. Então, como eu vejo a fase para cima? A fase para cima não é a pessoa estar bem produtiva e empolgada. Isso também. Mas diminuição da necessidade de sono, aumento da impulsividade, da irritabilidade, dificuldade de se concentrar ou muitas ideias ao mesmo tempo, fora do padrão dessa pessoa. Enfim, então tem vários dados aí pra gente pensar. Já teve período prolongado acima do seu normal, e aí a pessoa pode achar que ela estava muito bem ou muito produtiva, então você tem que destrinchar isso para coletar essas informações. E outra coisa, não necessariamente é um período prolongado, tá? Então a gente pode ter períodos de uma semana, tem gente que tem alguns dias, tem gente que tem meses, depende. Na bipolaridade tipo 2, a oscilação entre os polos
e a sensibilidade ao sono, no sentido dessa alteração marcada no sono, é um dado importante, principalmente em alguns períodos, uma diminuição da necessidade de sono. Mas isso também pode acontecer na depressão unipolar, tá? Não é tão comum. Na depressão unipolar, a pessoa pode ter um aumento do sono ou diminuição do sono, mas no geral ela fica cansada depois. Mas, mais uma vez, são indícios. Irritabilidade é muito central no TAB, impulsividade mais episódica. A pessoa não tá sempre impulsiva igual TDAH, mas é mais episódica. E antidepressivo pode ativar a pessoa em alguns casos. Quando você tá bem, é só bem ou você fica mais ligado, mais produtivo. Tudo isso em conjunto são informações para a gente pensar em uma coisa ou pensar em outra coisa. Distimia e ciclotimia, tá? Vamos pensar no humor como um espectro. E eu gosto muito de usar esse exemplo do espectro, tá? Então a gente vai ter pontas. Lembra que eu mostrei aqui para você o humor, tá? Olha, é um exemplo muito simplista, tá? Muito simplista, mas é para ficar didático. Mas é muito simplista, tá? Claro que tem vários pormenores aqui. Então vamos dizer que a gente tem uma linha base do humor, tá? Todo mundo, eu, você, todo mundo dá uma osciladinha, né? Assim, ó, faz uma ondinha. Todo mundo faz, tá? Não tem ninguém que assim, ó, eu sou uma porta, não oscilo. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava uma coisa muito interessante. E ele fazia uma analogia, sabe aquela maquininha de hospital que quando a gente morre faz assim, tu, quando a gente tá vivo faz tutu, tutu, tutu. Então, esse professor falava isso, que a vida tá pra cima e pra baixo, que quando a gente estiver assim super estável é porque a gente morreu. É isso mesmo, tá? Então todo mundo dá uma oscilada, certo? Todo mundo, tá? Mas a pessoa com bipolaridade tipo 2, que o sintoma é menos intenso, ela dá uma oscilada um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. A bipolaridade tipo 1, que o sintoma é muito intenso, a pessoa vai lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. O sintoma é muito intenso, tá? A depressão unipolar, a pessoa vai aqui para baixo, só aqui para baixo. Unipolar é um polo só, bipolar são dois polos, certo? Ok. A ciclotimia, a pessoa faz assim, mas muito próximo dessa linha que a gente já faz, só que não chega no critério pro bipolar tipo 2, não fecha critério, às vezes a oscilação é mais rápida. Então, não chega a ser intenso como bipolar tipo 2 ou a duração dele. Mas eu vou explicar, tá? Do episódio em si, eu vou explicar melhor. E a distimia é aqui, assim, tá? Então não veio uma depressão unipolar. É mais perto aqui e é constante, certo? Mais uma vez, foi uma explicação extremamente simplista só para você tentar montar na cachola, mas depois eu vou explicar a diferença entre um e o outro e tal, mas é só para você ficar com essa imagem visual que às vezes ajuda. Então tá, distimia versus ciclotimia. A distimia é um humor crônico rebaixado. Anos de humor baixo, sem episódio nítido, marcado. A identidade da pessoa fica vinculada a esse sofrimento. Tanto que é muito comum a pessoa com distimia parecer que é a personalidade, a pessoa sempre mal-humorada, sempre negativa, sempre chata. Ela nunca tá. Não é que nunca tá. Pode acontecer transtorno depressivo maior na pessoa distímica, episódio, dá para acontecer, tá? Mas o que eu quero dizer é, na distimia é marcado, constante, a pessoa mal-humorada, chata, negativa, para baixo. Então parece muito a personalidade da pessoa. E aí uma pergunta que eu gosto de fazer, você teve algum período de meses que você estava genuinamente bem? Isso é um dado importante. A ciclotimia, a gente tem oscilação mais leve de humor e frequente, sem preencher episódio maior, tá? Então não preenche critério para outros. Você tem essas oscilações de ativação e depressão, mas é leve e é frequente, fica acontecendo. A pessoa geralmente aí tem uma alta reatividade ao estresse e instabilidade no nível de energia, que é aquilo que eu falei.
Então você percebe ciclos de semanas em que você melhora e daí você piora, às vezes nem tem um motivo claro, daí você fica mais reativo, mais irritado. São marcadores aí que ajudam a gente a identificar a ciclotimia. Muitas vezes não é primariamente um transtorno de humor, tá? Por exemplo, imagina só uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade não tratado por anos. Essa pessoa tá sempre tensa, ruminando cenários negativos na cabeça, medo do futuro, insônia, hiperalerta. É óbvio que ao longo do tempo isso vai desencadear um transtorno de humor depressivo. A pessoa está vivendo sempre num cenário negativo, em alerta, alterando o sono. Então, se a ansiedade sumisse amanhã, você acha que o seu humor ainda estaria baixo? Isso é um dado importante, mas muitas vezes a pessoa está assim há tanto tempo que ela nem sabe o que é um cenário sem ansiedade. Então, na psicoeducação, você vai delimitando tudo isso com ela. Outra coisa, traumas, às vezes parecendo bipolaridade, mudança ligada a gatilho interpessoal, vergonha, desconexão com o que sentiu viver, medo de abandono. Isso vem do nada ou depois de algo que mexe emocionalmente com a pessoa. Eu vou dar 2 exemplos aqui, de 2 pacientes minhas. Tinha uma paciente que ela foi traída pelo marido, e daí foi uma situação super difícil e tal. E ela ficou com um trauma daquilo. E depois, com associações, certas músicas que ela ouvia, coisas que ele falava, coisas que acontecia, ela desestabilizava muito o humor. Mas era decorrente daquele trauma e de associações específicas que a gente investigou e etc. Era muito relacionado àquilo. Outra paciente minha, uma paciente que foi abusada por anos na infância, abuso sexual, família, avó e mãe com bipolaridade, avó bipolaridade tipo 1. Essa menina abusada anos na infância, diagnóstico de TEPT e de bipolaridade. E no caso dela, realmente era. Então, ela tinha, aí à noite principalmente, não saía da cabeça dela os episódios, aí ela se cortava, e aí ela tinha crises de ansiedade, mas ela tinha o humor também ativado, e aí também TAB tipo 1, assim como a avó. Então a gente tinha uma vulnerabilidade genética, uma vida, nossa, assim, 1000 eventos estressores, traumáticos, de abuso, de negligência. Então, obviamente, o quadro dela abriu e abriu cedo o quadro dela. Caso muito, muito grave. Então, pode ser as duas coisas também. Depois eu vou falar de comorbidade. E às vezes TDAH parecendo ciclotimia, né? Uma instabilidade desde a infância, impulsividade mais crônica, desorganização ampla, humor muito reativo a estímulo. Tem uma pergunta se isso já acontecia na infância, mas tem outra pergunta que é muito central. Se o foco é a instabilidade de humor ou a disfunção executiva? Mais uma vez, disfunção executiva é dificuldade em gerenciar as funções de atenção, de autorregulação emocional, de planejamento, de organização, enfim, de inibição, né? Do comportamento, enfim. Então, o que é mais central no quadro dessa pessoa? Começou na infância? Não. É mais central essas disfunções executivas e isso engatilha o humor, porque a pessoa que está sempre esquecendo coisa, deixando coisa para a última hora, procrastinando, às vezes desregula com as pessoas ficam bravas com ela. É óbvio que isso pode desregular o humor. Então, o que é primário? A disfunção executiva ou o humor? Isso é outro dado importante. E agora, quadros que são desafiadores para a gente, que são sintomas mistos e irritabilidade, tá? Irritabilidade é um termo amplo, então você precisa definir o que é isso. É uma irritabilidade ansiosa, pessoa tensa, preocupada, sensação de ameaça. Você fica irritado porque tudo parece uma ameaça, né? Você fica em alerta, ponto para reagir. Ou uma irritabilidade mais mista. A energia da pessoa está aumentada, impaciência, aceleração, menos sono. A pessoa fica irritada porque tudo parece às vezes lento demais. Uma irritabilidade mais interpessoal, né? Reatividade à rejeição, relação, as coisas que a pessoa fala. Isso acontece mais com algumas pessoas específicas, é desde sempre, com todo mundo. Então a gente precisa entender.
Eu vou mostrar para você, e aí eu volto aquela mesma guideline, para você entender um pouquinho do que eu tô falando de humor misto. Então, a gente já entendeu aqui que o humor vai ter a parte de atividade, cognição e emoção. E às vezes a gente acha que vai tudo para baixo ou tudo para cima, né? Então, se a pessoa tá deprimida, vai tudo para baixo, o nível de atividade, de cognição e emoção para baixo, negativo, ou tudo para cima na mania ou hipomania. O que acontece, na verdade, às vezes é uma bagunça. Olha aqui as linhas. Cada cor é um, tá? Então, ó, atividade verde, cognição azul, emoção vermelho. Tá vendo essa bagunça? Tá vendo essa bagunça aqui, ó? Então, na mania, aqui, ó, bem marcado, para cima, na depressão, para baixo. Só que um quadro clássico, tá? E aí, olha o que acontece no humor misto. Olha aqui a bagunça. Às vezes, a atividade tá lá em cima, a pessoa agitada, fazendo, a cognição tá lá embaixo, mas ao mesmo tempo o raciocínio lento, a pessoa não consegue tomar decisão, e a emoção lá embaixo, a pessoa super negativa, ou ao contrário, a pessoa super positiva, mas o nível de energia, de atividade lá embaixo. Isso aqui é o que a gente chama de fase mista. E aí é que são elas, porque na prática clínica isso pode parecer uma infinidade de coisas. Então, às vezes, eu destrincho a minha avaliação no nível de atividade da pessoa, de energia, cognição, energia mental, pensamentos, e na parte de emoção, sensibilidade ali que eu falei, tá? E predominância de emoções mais positivas, mais negativas, né? Não existe emoção negativa e positiva, tá? Toda emoção tem uma função, mas eu quero dizer da experiência que essa pessoa vive. Então, isso é muito importante para a gente delimitar o que está acontecendo ou não com essa pessoa. Agora a gente vai falar de uma coisa essencial que é o sono e o ritmo social como eixo do diagnóstico. Uma das terapias com mais evidências, né, que eu trabalho junto com a TCC para bipolaridade, é a terapia de ritmo social. Uma das coisas mais alteradas aí no transtorno de humor é o sono e ritmo social. Não é se você dorme bem ou não, é o ritmo disso. Então, horário de dormir em dias úteis, se a pessoa tem horário ou não. Horário de acordar, se a pessoa tem ou não. Padrão no fim de semana. Quantas horas ela precisa para funcionar normal. O que acontece com o humor quando ela dorme mal? Isso são perguntas, assim, essenciais na sua anamnese. Algumas leituras muito importantes. Sono irregular mantém estabilidade de humor. Pronto, tá? Isso é um dos pontos muito importantes. Dormir pouco sem sentir falta do sono sugere hipótese de bipolaridade aí, tá? Então a pessoa dorme pouco, não dorme nada e tá super bem no outro dia, não fica cansada, cabeça a mil. Insônia por preocupação sugere ansiedade. Mas depois eu vou falar nas comorbidades que as coisas podem acontecer juntas. Sem ter um porém. Hipersonia, a pessoa quer dormir o dia inteiro, só dorme, etc., sugere mais uma depressão unipolar. Ritmo caótico sugere uma desorganização global e precisa entrar no plano de tratamento sempre. Depressão unipolar ou bipolar, ou qualquer uma dessas que a gente venha a ver e trabalhar. A história medicamentosa é muito importante para a gente entender aí, né? Eu sempre peço para a pessoa mandar por escrito, porque geralmente na sessão ela não vai lembrar, então eu dou como uma tarefinha de casa para a pessoa tentar fazer uma linha do tempo de medicações que ela já tomou, dosagem e qual foi a resposta terapêutica que ela teve. Muitas vezes ela não vai lembrar, mas ela faz da forma como ela lembra. Eu falo, e vê se um familiar seu consegue te ajudar, ou o médico, se ela já passa com aquele médico faz tempo, enfim. Então, perguntas que importam. Em quanto tempo essa pessoa sentiu algo? Ou a melhora ou a piora depois que tomou essa medicação? E qual foi a melhora ou a piora? O que mudou exatamente? Tem alguma coisa que piorou? Por que parou de tomar medicação ou não? Já ficou diferente de um jeito novo com alguma medicação? Melhora muito rápida. A pessoa toma antidepressivo e, sei lá, 3 dias ela tá se sentindo bem. Isso pode indicar aí que a pessoa deu uma ativada. Ou seja, subiu um pouco aqui no polo do humor. Insônia, agitação, depois do antidepressivo, aí vale uma reavaliação do quadro, né? Funciona e
e para, assim, ciclagem, estabilidade, abandono frequente de medicações, uma baixa tolerância, a ativação, efeito adverso, uma piora emocional, às vezes quando o mecanismo dominante não foi o alvo. Tami, mas eu sou psicóloga. Que diacho eu faço com essa informação? Relatório para o médico, é isso que você faz com essa informação. Às vezes o paciente vê o médico a cada um mês, a cada 3 meses, e daí o médico não pega essas nuances, e quando o paciente vai lá na consulta com o médico, ele não lembra exatamente o que aconteceu, quando, porque você tem que ter tudo na sua ficha. Então, também por que que eu, psicólogo, preciso dessas informações? Porque isso vai te dar dados para ajudar a resolver o mistério. A resposta medicamentosa ou não, junto com outros dados, vai indicar mais uma coisa ou outra. Segunda coisa, se o paciente está em acompanhamento com você, você precisa acompanhar a resposta medicamentosa, trabalhar a psicoeducação com o seu paciente, o que esperar ou não daquela medicação, tolerância ou não a ajuste medicamentoso, uma resposta medicamentosa que saiu do esperado e da expectativa que o médico tinha, tudo isso você ir trocando com o médico, tá? Então, isso são os 2 pontos muito importantes. Agora a gente entra na parte de avaliação de risco, que é muito importante. A gente tem alguns protocolos de avaliação de risco com o paciente, mas eu gosto de dividir aqui em algumas coisas que já dão indícios pra gente. Desesperança é um ponto muito importante, você vai ver pela fala da pessoa e você pode fazer perguntas, né, vagas ou diretas sobre isso. Impulsividade, isolamento, acesso a meios de autolesão ou suicídio, capacidade de pedir ajuda, rede de apoio, rigidez cognitiva. São indícios muito importantes para você ficar atento. Já teve pensamento de que seria melhor não acordar? Já pensou em se machucar? Isso chegou a virar um plano ou intenção? O que te segura quando isso aparece? Se piorar nessa semana, quem você procuraria? E dependendo do que acontecer, você precisa de um plano, tá? Sempre que você admite um paciente, você tem que ter o contato de alguém, tá? De algum familiar, de algum amigo para você entrar em contato, principalmente quem atende online, não só quem atende online, presencial também, mas você tem que ter um contato de alguém. Isso é muito importante ter na ficha do seu paciente. E fazer um plano com o seu paciente de encaminhamento, ligar para o SAMU, se tiver uma rede de apoio, alinhar isso com a rede de apoio. Então, a gente tem um plano de condução de avaliação de risco. Respostas vagas, muita desesperança, pouca rede de apoio, aumenta a prioridade de segurança no plano emergencial. Plano, intenção, baixa capacidade de autocontrole exige um plano de segurança e, se necessário, um encaminhamento de urgência. Aí a gente tem como fazer isso direitinho. Eu vou incluir no seu material de apoio exatamente esses protocolos que a gente usa nesses casos que são essenciais. Então, você fez a avaliação, pegou esses indícios aí, você tem que fazer isso, tá? Essencial, obrigatório.